Sabe uma coisa que sempre me intrigou? A gente olha para esse universo gigantesco, cheio de estrelas, planetas, e esse silêncio todo. Ah, sim. É o famoso paradoxo que o físico Enrico Fermi levantou lá em 1950, né? Durante um almoço, do nada ele solta. Mas então, onde está todo mundo? Exato! Parece uma pergunta simples, mas quando você pensa, Aí complica. por que de um... Na dica de nada, nenhuma evidência que seja assim incontestável, sabe? E essa contradição gritante é o paradoxo de Fermi. A alta probabilidade versus o silêncio absoluto. O grande silêncio. É disso que a gente vai falar hoje. Tentar entender essa discrepância. Vamos mergulhar nisso. Tem até uma ferramenta famosa para tentar botar ordem nessa confusão, que é a equação de Drake. Ah, sim, o Frank Drake que criou, né? Em 61. É aquela que tenta calcular quantas civilizações poderiam estar se comunicando na nossa galáxia agora. Isso. Mas olha, ela é mais uma forma de organizar o raciocínio do que uma calculadora precisa. Ela multiplica um monte de fatores. Tipo, quantas estrelas boas para a vida se formam por ano, qual a fração delas que tem planetas. Quantos desses planetas são habitáveis e em quantos deles a vida realmente surge? E aí a coisa fica mais especulativa ainda. Agora vem as partes difíceis. Em quantos a vida vira inteligente? E em quantos essa inteligência desenvolve tecnologia que a gente possa detectar? Tipo rádio, laser. E o fator final, que talvez seja o mais cruel de todos. Por quanto tempo essa civilização tecnológica fica por aí, ativa, detectável, antes de, bom, sumir? Exato. Os primeiros fatores, os astronômicos, a gente está melhorando muito. Descobrimos milhares de exoplanetas, né? Já temos uma ideia melhor. Pois é, mas esses últimos, os biológicos, sociológicos... É puro chute, praticamente. Porque a gente só tem um exemplo. Nós mesmos, a Terra. É o tal do viés antrópico. Como a gente pode generalizar a partir de um único caso? E dependendo se você é otimista ou pessimista nesses chutes, o resultado da equação varia loucamente, né? Totalmente. O Carl Sagan, super otimista, imaginava milhões de civilizações só na Via Láctea. Outros, mais pé no chão, tipo Tipler e Barrow, calculavam que podia dar menos de uma por galáxia. Ou seja, talvez estejamos sozinhos aqui. Caramba, que diferença! Pois é, o próprio Drake admitia que a equação era mais para organizar a ignorância. Ela mostra onde estão os gargalos, o que a gente precisa descobrir para ter uma resposta melhor. Entendi. É um mapa do desconhecido, então. Mas enquanto a gente não sabe esses fatores todos, a gente tenta procurar, né? Como é que anda essa busca na prática? A busca empírica, né? Bom, o principal esforço é o SET, a busca por inteligência extraterrestre. E o foco histórico deles sempre foi Rádio. Tentar ouvir sinais de rádio artificiais vindo de outras estrelas. exatamente. A ideia é que rádio seria uma tecnologia meio básica que muitas civilizações poderiam desenvolver e que inevitavelmente vazaria para o espaço, como os nossos sinais de TV e rádio vazam. Teve aquele caso famoso, né? O sinal UAU. Ah, uau! De 77, foi um sinal bem forte, numa frequência que chamou atenção, durou 72 segundos, parecia vir da direção de Sagitário. Tinha cara de artificial. E aí, Nunca mais foi detectado. Procuraram e nada. Virou uma lenda, um grande ponto de interrogação. Fora isso, já teve alarme falso com pulsares, que no começo chamaram de LGM. LGM. Little Green Men, homenzinhos verdes, mas logo viram que era um fenômeno natural. Mesma coisa com algumas galáxias muito energéticas. Sempre acaba tendo explicação natural, até agora. Mas a busca não é só ouvir, certo? Agora com tantos exoplanetas... Sim, a gente está entrando na era de tentar ver mais diretamente. A esperança é conseguir analisar a atmosfera desses exoplanetas, usar espectroscopia para procurar por bioassinaturas. Tipo oxigênio junto com metano, que aqui na Terra é um sinal forte de vida. Exato. Ou até tecnoassinaturas. Quem sabe detectar poluição industrial na atmosfera de outro planeta. Seria incrível. Uau! E tem umas ideias mais ousadas também, né? De procurar estruturas gigantescas. Megaestruturas. Isso. A mais famosa é a esfera de Dyson.
Imagina uma civilização tão avançada que constrói uma casca em volta da sua estrela para pegar toda a energia dela. Isso mudaria totalmente como a gente vê a estrela, né? Com certeza. Ela ficaria muito mais fraca na luz visível, mas emitiria um calor danado em infravermelho. Já procuraram por isso, mas sem sucesso até agora. Ou talvez procurar por sondas interestelares. Tipo as sondas de von Neumann que se autorreplicam. Isso. Ou sondas de comunicação, os Bracewell, mas, de novo, nada encontrado no nosso sistema solar, por exemplo. Então, apesar de todo o esforço, de toda a criatividade na busca, o resultado ainda é... Silêncio. O grande silêncio continua. E aí a gente tem que se perguntar, por quê? Quais são as dificuldades? Por que é tão difícil achar alguma coisa? São muitas. Primeiro, as distâncias são desumanas. Anos-luz para todo lado. Mesmo que exista um sinal, ele demora muito para chegar e fica muito fraco. E a gente está procurando há pouco tempo também, né? Pouquíssimo tempo. Algumas décadas só. Em termos cósmicos, é um piscar de olhos. E os nossos próprios sinais só seriam detectáveis por um supertelescópio a uma distância minúscula, menos de meio ano-luz. Ridículo. E se a gente estiver procurando errado? Na frequência errada? Ou talvez a comunicação dele seja tão avançada que para nós parece só ruído? É uma possibilidade real. Podem usar lasers, neutrinos ou algo que a gente nem imagina. Podem comprimir tantos dados que o sinal fica indistinguível do barulho cósmico de fundo. Ou a tecnologia ser tão avançada que a gente nem reconheceria. Aquela ideia do Arthur C. Clarke, né? Indistinguível de magia. Exato. A terceira lei de Clarke. Uma megaestrutura poderia parecer um fenômeno natural estranho. Uma sonda poderia ser confundida com um asteroide. É complicado. Ok, então a busca é difícil, cheia de talvez. Isso nos leva direto para as tentativas de explicar o silêncio em si. Quais são as hipóteses principais? O tal do grande filtro. O grande filtro é uma ideia poderosa. Sugere que existe alguma barreira, algum obstáculo extremamente difícil que a vida precisa superar para chegar a ser uma civilização detectável e interestelar. E a pergunta-chave é: esse filtro já passou por nós ou ainda está por vir? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou talvez de trilhões de vidas. Se o filtro está no nosso passado, ufa, nós passamos. Somos raros, talvez os primeiros. Se está no futuro... Aí é um alerta bem sombrio para nós. Vamos começar pela primeira opção. O filtro ficou para trás. A vida inteligente é rara. A hipótese da Terra rara. Isso. A ideia de que as condições que levaram a vida complexa e inteligente aqui na Terra não são comuns, mas sim uma sequência de eventos extremamente improváveis. Uma série de sortes cósmicas. Basicamente. Desde a própria origem da vida, a biogênese, que pode ser um passo dificílimo, depois o salto para células complexas como as nossas, a multicelularidade, a inteligência em si. Talvez a inteligência não seja um caminho óbvio da evolução. Pode ser um acidente evolutivo, algo que aconteceu aqui por acaso. Pode ser. E depois ainda tem o desenvolvimento de ferramentas, de tecnologia. Talvez precise de condições muito específicas, como ter acesso a continentes, a fogo, a metais, a combustíveis fósseis. Num planeta oceânico, talvez fosse impossível. Essa hipótese explicaria o silêncio, né? Mas ela meio que vai contra o princípio da mediocridade. Exatamente. Ela diz que somos especiais. A crítica é que, de novo, a gente só tem o nosso exemplo. Pode ser só falta de imaginação nossa sobre as outras formas que a vida e a inteligência podem tomar. Mas, se for verdade, coloca uma responsabilidade enorme na gente. Com certeza. Mas e a outra possibilidade? A mais assustadora. O filtro estar na nossa frente. Que as civilizações tendem a não durar. É a explicação mais sombria para o paradoxo. A ideia de que civilizações tecnológicas, quando chegam num certo nível, acabam se autodestruindo. E não faltam candidatos para esse filtro futuro, né? Guerra nuclear, biológica. Contaminação por alguma tecnologia que deu errado, tipo nanotecnologia fora de controle, ou uma inteligência artificial que se volta contra os criadores, ou, mais prosaicamente, colapso ecológico. Esgotar o próprio planeta. E tem uma hipótese que ganhou força recentemente, que é a das pandemias.
Um pesquisador, Jean-Franck Sartori, fala sobre isso. Sim, é uma ideia perturbadora. Uma civilização globalizada, superconectada como a nossa, vira um prato cheio para um patógeno se espalhar. A gente viu um pouco disso, né? Pois é, a questão é que, mesmo que a maioria das doenças evolua para ser menos mortal, basta uma mutação azarada num vírus ou bactéria, e numa população de bilhões, as chances aumentam para surgir algo extremamente letal e transmissível que pode derrubar tudo. A nossa força, a conexão global, vira a nossa maior fraqueza. Nossa. E ainda tem a variação disso que não é nem autodestruição, mas destruição pelos outros. A hipótese do predador cósmico, que talvez exista uma ou mais civilizações muito antigas e avançadas que, por precaução, paranoia ou sei lá o quê, simplesmente eliminam qualquer outra civilização que comece a dar sinais de tecnologia. Tipo, para evitar concorrência futura ou um possível perigo. Exato. Poderiam fazer isso com frotas ou, de forma mais eficiente, com aquelas sondas autorreplicantes programadas para destruir, as berserkers da ficção científica. Um jeito bem macabro de garantir o silêncio. Medo. Ok, essas são as opções mais pessimistas. Mas e se eles existirem e a gente só não consegue ver por outros motivos? Essa é a terceira grande família de explicações. A mais simples: distância e tempo. Eles existem ou existiram, mas tão longe que o sinal não chegou, ou em épocas tão diferentes que a gente se desencontrou na história cósmica. Ou talvez viajar entre estrelas seja caro e difícil demais. Ninguém se espalha tanto. Ficam nos seus sistemas, ou a colonização é lenta e irregular e a gente está num vazio. Pode ser. A teoria da percolação fala disso. E como a gente disse, nosso tempo de busca é minúsculo. Podem ter passado por aqui milhões de anos atrás. Que prova restaria? Talvez só mitos. E a possibilidade de serem tão diferentes que a gente nem reconhece. Ou a tal hipótese do zoológico, de que eles sabem da gente, mas não interferem. Também são hipóteses. A do zoológico é meio difícil de manter em escala galáctica, né? Bastaria uma civilização discordar para quebrar a quarentena. Mas a da incomunicabilidade é forte. Podem ser tão alienígenas que a comunicação é impossível. Certo. Então, muitas ideias, mas o silêncio persiste. O que nos leva a uma proposta mais recente que você mencionou, que olha para o problema por um ângulo diferente, mais terrestre. Sim, a hipótese de Robert Stern e Taras Gueria, focada na geologia. Eles dizem que a equação de Drake talvez ignore fatores planetários cruciais. Que fatores seriam esses? Basicamente, 2. Primeiro, a existência de uma tectônica de placas ativa e, muito importante, duradoura, que funcione por bilhões de anos, como aqui na Terra. E o segundo? A coexistência estável de grandes massas de água líquida, oceanos, e grandes áreas de terra firme, continentes. Não só ter água, mas ter essa mistura equilibrada. Entendi. E por que essas duas coisas seriam tão importantes e talvez raras? Bom, a tectônica de placas faz muito mais do que só criar terremotos. Ela recicla a crosta, forma montanhas, e a erosão dessas montanhas leva nutrientes vitais para os oceanos, alimentando a base da cadeia alimentar. Ah, e regula o clima também, né? Com o ciclo do carbono. Exatamente. Ajuda a manter o planeta habitável, a longo prazo, e cria diferentes tipos de habitats. O ponto-chave é que, mesmo aqui na Terra, essa tectônica de placas vigorosa como a de hoje parece ser algo relativamente recente na história do planeta, talvez só no último bilhão de anos. E a combinação de terra e água? Por que não um planeta só oceânico ou só desértico? A vida provavelmente surge na água. Mas para desenvolver tecnologia complexa, pense no fogo, metalurgia, eletricidade, construir coisas. Parece que terra firme é quase essencial para isso. Uma civilização de seres aquáticos inteligentes teria uma dificuldade imensa para construir um radiotelescópio, por exemplo. Faz todo sentido. Então, a ideia deles é que a combinação dessas duas coisas, tectônica de placas, duradoura, e a mistura certa de terra e água, é que seria o verdadeiro gargalo, o filtro raro. Exatamente. Eles estimam, com base no que a gente sabe hoje sobre planetas, que ainda é pouco em termos de geologia de exoplanetas,
que a fração de mundos que tem essas duas condições, por tempo suficiente para surgir vida inteligente e tecnológica, seria minúscula. Talvez 0,2% dos planetas que de outra forma pareceriam habitáveis. Ou até menos. Uau! Isso muda tudo na equação de Drake, né? Reduziria drasticamente o número esperado de civilizações lá fora. Exatamente. Seria uma solução para o paradoxo de Fermi baseada não tanto na biologia alienígena ser difícil ou na sociologia das civilizações ser autodestrutiva, mas sim na geofísica planetária ser muito, muito específica. Uma explicação que talvez a gente consiga até testar no futuro, né? Com telescópios melhores, analisando exoplanetas. É a esperança. Observar se planetas em zonas habitáveis realmente têm essas características geológicas que parecem ter sido tão importantes para nós. Fascinante. Coloca nosso planetinha azul numa perspectiva ainda mais especial. Bom, para a gente ir fechando, o paradoxo de Fermi continua essa pergunta incômoda sobre o nosso lugar no cosmos. Por que tanto espaço e tanto silêncio? A equação de Drake nos ajuda a ver onde estão nossas maiores dúvidas. E as explicações vão desde sermos uma raridade cósmica, seja por filtros biológicos, ou, como vimos agora, geológicos lá atrás. Passando pela ideia sombria de que civilizações como a nossa não duram muito por autodestruição, pandemias ou até por predadores cósmicos, o filtro no futuro. Até a possibilidade de que eles simplesmente estão lá, mas escondidos pela vastidão do espaço e do tempo, ou são tão diferentes que a gente não os reconhece. O grande silêncio permanece um dos maiores mistérios da ciência. E acho que isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Sim, se essa ideia da geologia de Stern e Jerry estiver certa, se a estabilidade da nossa tectônica de placas e essa dança delicada entre oceanos e continentes foram tão cruciais. O que isso implica para o nosso próprio futuro aqui na Terra? Será que essas condições que permitiram nossa ascensão são permanentes? Ou somos apenas uma janela de sorte na longa e tumultuada história geológica de um planeta que está sempre mudando? Fica a pergunta no ar, enquanto a gente continua aqui ouvindo e esperando alguma resposta das estrelas.